Eu carrego essa frase comigo tem mais ou menos uns 50 anos. O William Gibson é um americano, um filósofo americano, um jornalista, e a frase diz assim: o futuro já chegou, só que ainda não é igualmente distribuído. Se você tem uma doença, não interessa a doença, alguém no mundo sabe como curá-la. Pode não morar no Brasil, mas alguém sabe, porque na hora que aparece uma doença, já aparece a solução da doença, porque a doença tem uma fisiopatologia. Se eu descubro a fisiopatologia da doença, eu curo a doença. A fisiopatologia da diabetes é a resistência à insulina. Eu aumento a resistência insulínica, a pessoa fica diabética. Se eu vou lá e baixo a resistência insulínica, eu teoricamente curei a diabetes. Ficou muito mais fácil. E não se cura com droga, porque diabetes é uma doença nutricional. Ela não é curada com droga, ela é curada com nutrição. Inflamação, autismo e eixo intestino-cérebro. Algo muito importante. O intestino e o cérebro, eles se comunicam o tempo todo através de sinalizações químicas, através do nervo vago, e essa informação gerada no cérebro altera sintomas, levando a alterações inclusive de comportamento, especialmente se acomete áreas do neurodesenvolvimento, que é o que vemos no autismo. Dentro do nosso intestino, vocês já sabem que existem trilhões de bactérias, não só bactérias, mas principalmente, e elas produzem substâncias que levam informação ao cérebro. Imagine um jardim, se esse jardim está florido, regado de belas flores, é a mesma analogia para bactérias boas, para uma microbiota intestinal saudável. Agora, quando esse jardim está cheio de pragas, a sinalização que ele manda ao cérebro é de inflamação. E aí ativa o sistema imunológico que está no cérebro também. A barreira intestinal, muito comprometida, os estudos mostram, e na maioria dos pacientes autistas, ou seja, substâncias que não deveriam entrar para o nosso corpo, começam a entrar. Então, há um aumento da barreira intestinal, da permeabilidade intestinal, levando toxinas de dentro do intestino para dentro do nosso sangue. E há uma alteração também na barreira intestinal, na barreira hematoencefálica. Então, essas crianças, não só crianças, mas autistas, têm uma tendência de ter uma barreira cerebral e uma barreira intestinal mais permeável, não tendo tanto filtro, por isso tantos sintomas. Então, não deixem de prestar atenção em como está o seu intestino. Às vezes ele está com funcionamento aparentemente normal, mas essa barreira está alterada, micronutrientes estão faltando, minerais, muco está faltando, muco protetor, às vezes uma microbiota disfuncional. Preste atenção nos detalhes. E isso é um trabalho muito importante que nós fazemos no consultório, que é de entender essa conexão, ajustar esse intestino para que o sistema imunológico também se ajuste. Automaticamente nós reduzimos a inflamação, não só cerebral, mas sistêmica. Lembra que a inflamação ela pode vir de diversas formas, desde infecções de repetição, desde alergias, dores articulares, fadiga extrema. Tudo isso tem relação com o sistema imunológico, com mastócitos, como falamos no último post, com inflamação, com o sistema desregulado imunológico. É a questão da alimentação. Então, essas crianças, elas muitas vezes, elas são seletivas, elas não comem muitas coisas, e quando comem, comem alimentos inflamatórios. Então, o que que acontece? Se tu tem um alimento que já é inflamatório no intestino, isso vai produzir uma inflamação que a gente chama de sistêmica, porque essa inflamação é para o corpo. Só que essas crianças têm o quê? Elas têm um cérebro muito frágil. E a barreira que protege esse cérebro, que a gente chama de barreira hematoencefálica, está aberta. Então, toda essa inflamação, junto com toxinas, junto com coisas ruins que essa criança acaba tendo nesse intestino e produzindo por todo esse sistema imunológico, sistema inflamatório, enfim, atravessam mais facilmente a barreira hematoencefálica e chegam ao cérebro com mais facilidade.
Então, o que que acontece? As pessoas ficam achando que é só no cérebro, no cérebro, no cérebro. E, na verdade, tudo está ligado. Se essa mãe, se essa cuidadora, se essa pessoa que está com essa criança autista não entender que o que essa criança coloca para a boca, o que essa criança toca, o que essa criança interage todos os dias, não interfere na questão cerebral, ela precisa rever algumas coisas e entender que tudo está relacionado. O autismo é algo multifatorial, uma patologia extremamente complexa e que muitas vezes identificar esses pequenos fatores fazem toda a diferença no tratamento também da neuroinflamação, sendo que a neuroinflamação é um dos fatores pelos quais a gente está tentando melhorar e que a gente precisa investigar e tratar, porque isso aí realmente muda a vida dessas crianças. Você sabia que o cérebro de muitas crianças com autismo mostra sinais de inflamação crônica? Essa pode ser uma das peças-chave para entender o comportamento e o desenvolvimento do seu filho. Eu também sou mãe de uma criança autista e hoje eu quero te explicar, de forma simples, por que os protocolos de desinflamação têm ajudado tanto nos casos de autismo. Algumas pesquisas recentes mostram que crianças com TEA costumam ter um sistema imune ativado, com micróglia hiperativa e produção elevada de citocinas inflamatórias. Isso afeta regiões do cérebro ligadas à linguagem, à interação social e ao comportamento. É como se o corpo estivesse em constante estado de alerta, o que desgasta e desorganiza várias funções neurológicas. Por isso, as estratégias que reduzem essa inflamação, como alimentação anti-inflamatória, suplementação e até o uso de cannabis medicinal, têm mostrado resultados importantes na melhora do sono, da atenção, da linguagem e até da seletividade alimentar. O caminho não é o mesmo para todas as crianças, mas entender a raiz da inflamação pode mudar tudo. Se você sente que seu filho está preso a sintomas difíceis de lidar, talvez o próximo passo seja olhar para dentro, para o intestino, para o sistema imune e para a inflamação silenciosa. Vamos juntas nessa jornada? Fecho os olhos, sinto o ar, o impossível vem dançar em mim. Cada passo muda o chão, onde eu piso nasce um jardim. Eu solto o medo, deixo ir, respiro fundo e volto a me ouvir.